Pessoal, amigas, líderes climáticos, esse é o Clima na Real do Dia da Biodiversidade Mundial, 22 de maio, e do Dia da nossa Mata Atlântica no Brasil. É um Clima na Real especial. Nós temos conosco o Luiz Fernando, diretor de conhecimento da SOS Mata Atlântica, e o Diogo Menezes, um líder climático da turma internacional do ano passado. E eu pediria a ambos que se apresentassem. Luiz Fernando, por favor. Oi, Sérgio, obrigado pelo convite de participar do Clima na Real nesse dia tão especial. Diogo, um prazer estar com você, parabéns pela sua conquista aí. Eu sou engenheiro agrônomo, formado na Exalc, e sou diretor de conhecimento da SOS Mata Atlântica. Diogo, você poderia se apresentar para a gente? Olá, Obrigado. pessoal. Muito prazer estar aqui, muito prazer ter participado desse bingo e ganhar essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu sou Diogo, sou gestor ambiental, também formado na Exalc, em Piracicaba, interior de São Paulo. Atualmente eu trabalho como assistente de biodiversidade no ICLEI América do Sul e coordeno o GT de Biodiversidade no Engajamundo, que é uma organização de jovens brasileira. Bom, e eu, Sérgio Bessman, trabalho como coordenador estratégico do Climate Reality Project. O Diogo está aqui porque ele ganhou a gincana da biodiversidade. Então, Diogo, por favor, todo o conhecimento do Luiz Fernando é seu. Você também é formado em gestão ambiental, então vamos ao papo. Muito obrigado, gente. Muito legal essa oportunidade, essa conversa aqui tão rápido, tão por cima da hora. E eu estou muito feliz em conseguir beber dessas fontes de conhecimento que a gente tem aqui, né? Que é o Luiz Fernando, o Sérgio. Então, tem umas perguntas, não sei se cabeludas demais, mas, Luiz Fernando, eu gostaria de fazer uma pergunta enquanto na parte de conhecimento, né? Que é o que você trabalha no SOS Mata Atlântica. Enquanto Engajamundo, né, a gente já participa ali, convive diariamente com jovens que estão engajados com a temática socioambiental, entendem a importância e se mobilizam, vão atrás, né, se pegam na mão e fazem acontecer. Mas a gente sabe que essa não é uma realidade no Brasil como um todo. E eu entendo muito de que esse ponto de vista, né, da forma como lidar com as questões ambientais, da forma como pegar para si, pegar como uma responsabilidade, essa não existência, né, dessa proatividade em relação a esse tema para muitos jovens, pelo distanciamento que a gente tem tido do meio natural, no geral. Em tempos de pandemia ainda, né, que já está aí quase 2 anos, né, desse período doido na nossa vida, a gente tem ainda mais afastado, fechado dentro de casa, cada vez mais na tecnologia, bem fechado em telas, etc. E aí eu queria que você me dissesse um pouquinho sobre como você enxerga pessoalmente essa experiência de vida, que a gente faz com que as pessoas se aproximem da natureza, no geral. Não, pessoas como um todo, porque a gente sabe que essas telas aí acontecem na vida de todos, mas principalmente nas juventudes agora, que já tem começado a vida com uma relação mais distante da natureza, no momento que a gente precisa realmente inverter isso. Como é que a gente faz isso acontecer? Se eu pudesse falar um pouquinho. Oi, Diogo. Uma provocação bem interessante. E nessa época de pandemia que a gente está preso em casa, né? A gente está muito distante, embora o sol continue no céu, as estrelas continuem no céu, a natureza a gente pode ver pela janela. Mas eu acho que hoje, para mim, a grande conexão entre a vida, a natureza e as pessoas é a comida. Eu acho que isso é uma coisa super interessante para os jovens, para todo mundo, tentar entender o que ele come, da onde vem, o que ele está comendo. Já que a gente não pode sair para a natureza, se perguntar de onde vem a nossa comida. Toda refeição, no café da manhã, no almoço, na janta, está comendo uma fruta, está comendo um sanduíche, está comendo um arroz com feijão, com salada. O que eu estou comendo? Da onde vem? Como isso é produzido? Quantas espécies eu como por dia? Essas espécies são da Mata Atlântica? São da Amazônia? O que eu como da natureza que é brasileira? Goiaba? A manga não é brasileira? O açúcar da onde vem? Banana? Jabuticaba? Amora?
a mandioca, enfim. Cada um tem o seu hábito alimentar e tem um primeiro contato hoje, nem que venha pelo entregador de comida, a natureza chega na sua casa, na sua porta, de várias formas, e eu acho que a comida é a principal. Eu acho que o Engajamundo poderia fazer essa provocação com os jovens. E daí a alimentação tem uma coisa muito bonita, que tem essa ponte com a natureza e com a saúde. Então, da onde vem o que eu como? Se essa comida que eu como é sustentável, é produzida de uma maneira orgânica, tem agrotóxico, e tem uma ponte social, é uma grande empresa, é um agricultor familiar, a comida vem aqui de perto, ela vem de longe. E a outra coisa, o que ela causa no meu corpo, né? Ela é uma comida saudável, ela não é uma comida saudável, enfim. Eu acho que aí tem uma brincadeira muito legal da gente juntar a comida com a natureza e com a saúde. E nesse momento que a gente está preso em casa, essa é uma ponte talvez das mais óbvias, das mais fáceis da gente brincar e se perguntar e saber da consequência do nosso ato de comer na própria natureza e vice-versa. Enfim, eu acho que é um ciclo bem bonito, bem legal, de uma forma de fazer, porque a gente não pode ir para os parques, a gente não pode ir para a mata, não pode ir para o rio, tomar um banho de mar, muitos de nós, e eu provoco aí essa coisa da comida, para a gente começar. O que você acha? Não, eu acho que faz muito sentido. Isso que eu ia comentar, muito legal, porque para mim foi assim. Eu acho que faz muito sentido. Muito num mergulho, né, que eu tive durante a faculdade, entender de onde veio a comida, onde ela vai parar, né, entender esse caminho. E eu concordo muito em termos de, acho que a alimentação é uma grande chave de entrada para muita coisa, e faz muito sentido. É realmente uma dificuldade quando a gente pensa que as coisas vêm embaladas em plásticos de um serviço de entrega, de delivery qualquer, porque todos estão com uma generalização assim do consumo exacerbado de plástico bem grande, a comida vem atravessa a porta, né? Da mesma forma que a vaquinha marrom faz o leite com chocolate que está na geladeira do mercado, né? Então, falta talvez um processo aí, eu entendo, talvez um processo mais intenso da mídia, de todo mundo, de mostrar esse caminho da comida, para ficar bem claro que a gente está envolto na natureza o tempo todo, mas eu acho que faz muito sentido isso, e apoio e defendo, com certeza. Sérgio, você está mutado. Obrigado. Está mudo, Sérgio, a gente não está te Ainda tá. ouvindo. Deixa eu aproveitar um pouco a ótima pergunta do Diogo, a resposta do Luiz, e aprender um pouquinho. Na Amazônia já está no noticiário quase todo dia notícias sobre visando manter a floresta de forma sustentável, chama-se de bioeconomia, o Amazônia 3.0, aproveitar os produtos da floresta, dar valor à floresta. A Mata Atlântica, o que ela tem a nos oferecer de comidas, de produtos que possam despertar o interesse em termos de alimentação, seja pela diversidade, pela diferença, seja por algum tipo de valor, e que está sendo subestimado e poderia ser melhor utilizado? E como você vê isso em termos de ajudar a preservação da Mata Atlântica? Olha, Sérgio, para mim essa agenda da bioeconomia é uma agenda do Brasil, não é uma agenda só da Amazônia. O Brasil é uma potência ambiental, tem 6 biomas, tem uma riquíssima biodiversidade de norte a sul e leste a oeste. Então, acho que essa abordagem de ter uma economia que vem da vida, ela cabe para o Brasil inteiro. Na Mata Atlântica, a gente ainda é o bioma onde mais produz alimentos para o Brasil. O que a gente come na mesa do brasileiro, a maior parte ainda vem da Mata Atlântica, de frutas, de vários alimentos. Nessa bioeconomia, a Mata Atlântica tem um papel fundamental de serviços ecossistêmicos, né, de serviços ambientais, não só de produto, é garantir a água na nossa torneira, é garantir a água na indústria. A gente está se aproximando aí de novas crises hídricas, e plantar a floresta, restaurar a floresta, é garantir água, além de garantir a biodiversidade, que também tem a ver com alimento. A gente come um monte de espécies nativas da Mata Atlântica, um monte de fruta, mas eu acho que existe também uma bioeconomia da produção florestal, da silvicultura econômica, da produção de madeira, que vai vir da restauração das reservas legais, e esse potencial enorme que existe dos negócios da biodiversidade da Amazônia
também existe para a Mata Atlântica, como existe para o Cerrado, né? A gente ainda não conhece toda a biodiversidade da Mata Atlântica. Tem por volta de 20 mil espécies catalogadas entre plantas e animais, mas a gente descobre novas espécies todo mês e um monte de coisa que a gente não conhece, muito menos para que vai usar, né? Esse potencial de fármacos, de superalimentos, de grandes soluções para o futuro, estão em toda a natureza brasileira. Então, acho que essa conversa, as inovações, as políticas valem tanto para a Amazônia, como para o Cerrado, como para o Pantanal e para a Mata Atlântica. E para a comida é a mesma coisa. Diogo, aproveite o nosso Luiz Fernando aí. Muito bem. Eu acho isso muito legal, essa bandeira de que o Brasil é uma bioeconomia, a gente tem que começar a se portar como tal, além dos commodities, né? Então, aproveitar, né, essas muitas diversidades que a gente tem e um pouquinho especificamente de Mata Atlântica, né? A gente sabe que ela teve uma redução da sua cobertura original muito maior que a Amazônia, e historicamente aí devastada, etc. E ainda assim mantém uma carga de biodiversidade muito importante para o equilíbrio do país, para muita coisa. E eu, enquanto nativo da Mata Atlântica, né, na região de São Paulo, eu sempre gostei muito e eu sempre fiquei muito bravo, né, entendendo e começando a minha carreira ambiental, por que a gente está falando de Amazônia o tempo todo, a gente não está falando de Mata Atlântica, sabe? A Mata Atlântica está aqui, na sua porta, fala dela, defende ela. Claro que com o tempo eu fui entendendo como que essa rede, né, ela é muito maior do que a gente imagina, com a importância da Amazônia aqui para o sul, para o estado de São Paulo, etc. Então, levou um tempo para entender isso, mas eu queria ouvir então um pouco de Mata Atlântica, o que você enxerga de possibilidades para ela agora? É importante a gente parar, mantenha aí, vamos preservar a Mata Atlântica um pouquinho, deixá-la quieta na dela, ou se a gente tem como movimentar essa bioeconomia nesse bioma, em toda a extensão brasileira, como é que você acha? Diogo, primeiro eu acho que é legal para quem está assistindo a gente saber do que é a Mata Atlântica, que tem muita gente que ainda não sabe, né? Então, é um conjunto de formações de ecossistemas naturais que predominam florestas, mas não é só floresta, a gente tem mangue, tem restinga, tem campos de altitude, enfim, é um conjunto de formações que vai das florestas de araucárias em Santa Catarina e Paraná, as matas secas no Nordeste. Então, a Mata Atlântica ela vai do Rio Grande do Sul continuamente pelo litoral até o Rio Grande do Norte, e ela também está presente no interior de vários estados, inclusive Goiás, Piauí, Ceará, Mato Grosso do Sul. Santa Catarina, Espírito Santo e Rio de Janeiro são estados 100% Mata Atlântica. Paraná, quase todo é Mata Atlântica. São Paulo, uma grande parte. E com uma enorme diversidade, né, de formações de florestais e naturais, com uma riqueza maravilhosa. E a bioeconomia da Mata Atlântica, ela é a bioeconomia da restauração. Como você falou, a Mata Atlântica é o bioma mais devastado e ameaçado do Brasil, um dos mais devastados e ameaçados do mundo, por isso que é um hotspot da biodiversidade, porque tem uma biodiversidade riquíssima. É extremamente ameaçado, sobrou por volta de 12% da sua área original, né? E agora a gente ainda tem um pouco de desmatamento no bioma, que é ilegal, porque é protegido por uma lei, a Lei da Mata Atlântica, e tem uma agenda de acabar com o desmatamento, mas a grande agenda é a restauração, e essa restauração, novamente, a favor de serviços e de uma economia florestal na Mata Atlântica. E daí, eu acho que, e uma questão para o clima também, só para concluir nessa questão climática, com a ambição e a urgência de chegar num 1,5 graus, a gente sabe que não basta só acabar com o desmatamento, a gente tem que sequestrar carbono muito rápido, em grande quantidade. E aí a vocação do Brasil é, por um lado, acabar com o desmatamento do Amazônia e restaurar os seus biomas. E o bioma prioritário para a restauração é a Mata Atlântica, onde a gente tem toda a ciência, a tecnologia, conhece onde precisa plantar, e 70% da população e 80% do PIB brasileiro dependem desses serviços ecossistêmicos. É isso. Luiz, aproveitando a pergunta do Diogo ainda, da proximidade, enfim, convivência com a natureza maior,
entre esses serviços ecossistêmicos para as cidades, está a água e outras coisas que eu gostaria que você falasse, mas, principalmente, minha curiosidade é, e para o Diogo também a pergunta, porque ele é especialista em gestão ambiental, a preservação, a conservação da Mata Atlântica nas áreas das grandes regiões metropolitanas, nas áreas urbanas, em território é pouco, mas em presença próxima de população é muito, e permite essa convivência. Você distinguiria, em termos de políticas públicas de conservação, aquelas florestas, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, temos o Pé de Tijuca, Mendanha, a Pedra Branca, são formas diferentes de trabalhar a conservação e preservação, uma floresta urbana e uma área não urbana? Olha, a floresta urbana tem muito valor por várias dimensões. Ela, desde favorecer um microclima ali da cidade, de um bairro, de uma região, né? Essa aproximação das pessoas com a natureza, né? Ela tem também um significado extremamente importante. Em alguns casos, sim, para o próprio fornecimento de água para a cidade. Acho que é muito simbólico a restauração da Floresta da Tijuca. Dom Pedro II organizou aquilo para ter água para o Rio de Janeiro, né? Então, a floresta mesmo em volta ou dentro da cidade oferece vários serviços, sem falar na dimensão cultural, do lazer, da gente ir lá na Vista Chinesa, ou a pessoa entrar no Trianon em São Paulo, ou em João Pessoa, entrar num parque. E daí, Sérgio, acho que é uma coisa super importante, é que os municípios têm um papel importante nessas políticas públicas, né? Então, de criar áreas protegidas, de criar parques, de recuperar áreas de florestas e de Mata Atlântica dentro das cidades. Então, tem a gestão pública disso, os planos municipais de Mata Atlântica são os instrumentos que as prefeituras podem usar. Então, assim, porque a gente fica nessa coisa, está tudo muito longe, está em Brasília. Não, na sua cidade, vai na sua cidade e conversa com seus vereadores, com o seu prefeito, como proteger a Mata Atlântica e ter floresta ali dentro, porque tem muitos valores. Daí é legal, a gente tem um site que chama Aqui Tem Mata. No Aqui Tem Mata, a gente tem a situação da Mata Atlântica em todos os 3.429 municípios do país que tem Mata Atlântica, e cada um pode saber cada fragmento, onde está, o que falta fazer o seu plano. Então, cada pessoa, cada município, cada cidade, cada conselho tem um papel para poder restaurar ou conservar o que sobrou de Mata Atlântica e ir lá viver isso, participar. Como é que é acesso? Aqui tem mapa? Aqui Tem Mata, escreve tudo junto, aqui tem mata.org.br, está dentro da SOS Mata Atlântica. Não tenho certeza se é o .org.br, mas põe em qualquer buscador Aqui Tem Mata, cai lá, muito fácil. É bem legal. Diogo, e você, além da oferta, existência de florestas urbanas ou de áreas protegidas, como é que você vê a demanda? Como é que você vê a gente disseminar essa ideia que você estava falando da importância para o bem-estar, para a saúde, até para a convivência social da proximidade com a natureza? Como é que você vê fomentar isso? Eu tenho uma visão sempre muito firme de esperança, de mobilização, de acreditar que o pessoal vai fazer as coisas acontecerem. Então, eu entendo que cada vez mais essa noção de que integrar cidade, né, que vai ser onde a grande maioria da população no mundo, no Brasil, vai estar concentrada nos próximos anos, e biodiversidade, muito próximo. E a gente tem que começar a enxergar isso e a incluir isso de várias formas. E aí eu acho que do ponto de vista do poder público, poder municipal, isso já está, eu visualizo que esse movimento já está começando, né? As cidades já estão cada vez mais tentando entender o que é serviço ecossistêmico, o que é solução baseada na natureza, por que eu preciso ter uma uma área de proteção ambiental no meu município, né? Como que eu consigo fazer com que isso seja cada vez mais internalizado, trazendo benefícios para a própria cidade. E eu visualizo que isso já está acontecendo conforme os tomadores de decisão, né, das cidades vão entendendo a importância disso. E aí, sim, consequentemente, né, a criação de políticas públicas, o estímulo isso para a população,
criação de profissionais que trabalhem com o tema, né? Mobilizar ali uma economia verde. Então, a gente vai falar de restauração na cidade, a gente vai falar de conservação de parques, a gente vai falar da criação de, enfim, telhados verdes, jardins filtrantes, né? Isso é uma coisa que mobiliza, a gente precisa de um corpo que seja um pouco mais específico nisso, né? Formado nisso. Então, eu visualizo que o poder público tem um papel muito grande de fazer com que isso incida no próprio território. E a gente sabe que, em termos de tanto da ação climática, né, já foi definido o Acordo de Paris lá atrás, né, de que lá atrás, né, parece que faz muito tempo, mas foi ontem, né, 2015 foi ontem quase. E desde então tem sido cada vez mais fortalecida a ideia de que o combate da mudança, da emergência climática é no nível pequeno, é no municipal. Então, e isso está sendo internalizado nas cidades. Esse ano tem COP de biodiversidade, COP 15, e a ideia, a ambição, se der tudo certo, vai acontecer, é de que a gente tenha um acordo tão ambicioso quanto o Acordo de Paris para a biodiversidade, com a lógica de que os governos locais também são a unidade de resolver isso. Então, eu acho que a gente está enxergando em um movimento de que os municípios vão começar a fazer isso muito forte. Mas o município não é formado apenas pelo poder público, tem as pessoas também, né? E trazendo aqui um pouco a bandeira do Engajamundo nesse sentido, a visão, né, do Engajamundo é de que melhorando você mesmo, né? Você evoluindo assim, seus processos, se entendendo com autoconhecimento, se mobilizando o seu entorno e se engajando politicamente, você consegue causar mudança, transformação num nível maior. Mas isso, a lógica disso já é num nível pequeno. Então, a gente se mobiliza sempre. A ideia é sempre mobilizar ali o seu entorno, começando com a sua família, começando com seus amigos, começando com a sua comunidade, fazer com que isso chegue, entender que as comunidades têm potencial para influenciar nas políticas públicas do município, entender que isso é legal, que isso é um processo bacana de se fazer, isso é um processo que te forma, isso é um processo que te brilha o olho, porque você está definindo ali o futuro da sua cidade. E eu acho que vem muito desse conhecimento, né, das juventudes, da população entender o caminho que pode levar para isso. Mas eu visualizo que, conforme isso for sendo entendido, as áreas verdes na cidade, a biodiversidade vão ser cada vez mais valorizadas, isso vai cada vez mais crescer e ser estimulado no território. E a gente não pode esquecer de que essas áreas têm que estar conectadas, esse era um ponto, né? Uma coisa é um parque isolado na cidade, mas ele está cumprindo apenas uma parte da sua função ecológica. Se a gente conseguisse fazer com que essas áreas se conectassem entre si, para, enfim, criar corredores de fauna, aumentar essa potencial, né, de serviços ecossistêmicos como um todo, né, tanto, enfim, banco genético, vários benefícios, isso é um ponto muito necessário de ser incluído na visão das políticas públicas e talvez tenha que extrapolar um pouco o limite da cidade, olhar para a região metropolitana, né? Então, essa integração, né, cada vez mais. Obrigado, Diogo. Se quiser fazer alguma pergunta ao Luiz, eu gostaria de perguntar. Posso aproveitar? Pode, vontade. Duas coisas assim. Primeiro, como você disse, floresta, restinga. Restinga é a vegetação da minha infância, mas a pergunta específica é manguezais, porque a minha área eu trabalho com elevação do nível do mar, oceanos ficando mais ácidos e especulação imobiliária muito em cima do litoral, né? Eu queria, Luiz, se você pudesse nos dar uma situação assim da gravidade ou não da situação dos manguezais. Bom, os manguezais eles também ocorrem desde o Rio Grande do Sul até lá, até a Foz do Amazonas, né? Mas em lugares mais concentrados, não é assim que está espalhado por todo o litoral brasileiro, ele está concentrado, super ameaçado, como você disse, pela expansão imobiliária e pela coisa do cultivo do camarão, né? Em algumas regiões desses empreendimentos. Manguezais têm um valor gigantesco para a biodiversidade e para armazenar carbono. É um ecossistema muito difícil de restaurar, então o que sobrou a gente não pode destruir, porque recuperar manguezal é uma coisa que a gente já tem alguma tecnologia, algum conhecimento, mas não é uma coisa trivial de ser feita.
né? E o manguezal faz essa transição entre o mar e a terra, enfim, tem um papel ecológico, é onde nasce um monte de peixe, uma biodiversidade gigantesca, mas a situação é bastante preocupante, Sérgio. O pouco que sobrou ainda é ameaçado, seja por poluição, seja por ocupação, são áreas aí muito almejadas pela expansão imobiliária do turismo e dessas infraestruturas no litoral. Então, é algo que a gente precisa de fiscalização muito rigorosa, eles são protegidos por lei, né, por uma série de instrumentos, mas uma preocupação enorme, porque uma vez destruída, essa perda é irreversível, estoca quantidades enormes de carbono, né, assim como os corais, enfim. Então, é uma área de extrema atenção, bastante ameaçado, e nesse ambiente que a gente vive hoje, que a própria mudança do licenciamento ambiental, as pessoas podem começar a desmatar fazendo autolicenciamentos e sem nenhuma proteção. Então, o risco é enorme para os manguezais e para toda essa vegetação de restingue do litoral brasileiro, que é objeto da especulação, e as políticas que protegem isso estão sendo objeto de ataque. Então, atenção total. Diogo, você quer fazer uma pergunta para o Luiz? Eu queria tocar, então, nesse tema que você levantou, Luiz, do licenciamento. A gente sabe que é uma grandíssima ameaça hoje em dia para as questões ambientais como um todo, né? O licenciamento é um estudo tão grande, tão necessário, que ele acaba tangenciando vários temas ambientais de uma vez. Então, por isso que é um aspecto importante, mas, do seu ponto de vista, se você acha que esse é o principal ponto que a gente tem que falar hoje em dia, ou se tem algum outro assunto importante, né, que a gente tem que visualizar como um todo, assim. Tem que ficar de olho nisso aqui, não estão falando disso aqui, o que a gente tem que ficar atento? Olha, acho que hoje tem duas, no campo federal, né, para o Brasil inteiro, tem duas agendas que podem ter um impacto gigantesco para a conservação da biodiversidade e para o clima. Uma é a licenciamento ambiental, a gente tem uma lei aprovada na Câmara que vai para o Senado, então no Senado a gente tem que tentar fazer um processo muito melhor, porque o que foi aprovado na Câmara é um texto muito complicado, não enxerga o licenciamento ambiental como um instrumento de gestão ambiental, que é a sua especialidade, mas como um instrumento, como um processo administrativo, burocrático, que tem que ser o mais simples e fácil possível, e não como um instrumento que apoia a tomar decisão, a evitar riscos, enfim, tudo o que você já sabe. A outra agenda que não pode deixar de ficar de olho é a da regularização fundiária, né? Isso tem uma importância gigantesca para a Amazônia, mais do que para a Mata Atlântica, mas que mexer nesse assunto aí pode ter consequências enormes. E daí são consequências não só ambientais, como riscos de desmatamento e emissões, mas essa coisa da grilagem é o mundo da violência, né? Então, não só a questão ambiental, mas do crime, da violência, de uma agenda que a gente não quer no Brasil. Tem várias coisas acontecendo no Congresso, acho que tem nos estados tem muita coisa acontecendo, que são os PRAs, que é a implementação do Código Florestal, que também tem que estar atento. Mas, enfim, essas são as duas grandes agendas que a gente não pode estar atento. E para a SOS Mata Atlântica, os ataques à lei da Mata Atlântica, né, feitos aí pelo despacho do ministro, tentativas de diminuir a sua importância, para nós é prioridade zero a gente preservar a lei da Mata Atlântica como esse instrumento que garante a conservação do bioma. Obrigado, Luiz. Até em áreas urbanas, marcado pela minha vivência no Rio de Janeiro, chamar a atenção para a exploração, ocupação irregular por parte de milícia, poder criminoso, e um negócio bilionário comendo nossos parques urbanos pela liberada. Essa coisa do crime, da milícia passando a ser um problema ambiental é uma certa novidade nas metrópoles, né? Lá na Amazônia, a grilagem, isso já está bem conhecido, mas a gente está observando que São Paulo também, na região ali dos mananciais, o crime organizado está chegando e está desmatando, loteando, criando coisas ilegais, enfim, essa é uma agenda bem interessante, Sérgio, assustadora, né? De risco para os ativistas, até para quem faz a fiscalização. A gente aí está falando não só um problema ambiental, mas passa a ser um risco
para quem vai fiscalizar, e tem um risco de você ser assassinado pela milícia e por esse aparato bagunçado, né, público-privado, que, enfim, o Rio de Janeiro conhece bem, mas não é uma exclusividade daí, né? Está tudo conectado. Nós estamos Infelizmente. nos aproximando do final. Eu agora vou explorar vocês dois. Falem um pouquinho de frutas da Mata Atlântica que o pessoal não conhece. Bom, tem aquelas mais clássicas, né, que todo mundo conhece, desde a jabuticaba, mas tem o guaraci, tem a uvaia, tem o cambuci, o ingá, né? A molecada de Santos lá come ingá. Não sei se no Rio a molecada pegava aqueles ingás ali e comia, que É mais pouca São gente, Paulo. Cabeludinha também é mais São Paulo. Aqui no Rio não tem. pouca gente sabe que aquilo é comestível, mas está na cultura, né? O genipapo, né? Que tem toda uma história do genipapo ser uma fruta toda diferente, com um sabor, um aroma bem particular, né? Enfim, tem uma infinidade aí daí são árvores, né? A maioria dessas coisas são frutas das árvores da Mata Atlântica, que é uma riqueza alimentar gigantesca. Diogo, em que pé do que você já subiu aí para comer? Infelizmente, eu fui uma criança muito urbana e os meus pés que eu subia, eu não consegui identificar. Isso foi um tempo depois. Estou trabalhando isso com a minha irmã agora, que tem 7 anos, e é uma espoleta de subir em árvore, qualquer árvore que encontra, né? Então, a gente está fazendo esse esforço com ela. E eu queria falar de duas, na verdade, que marcaram bastante o meu entendimento do que é Mata Atlântica, do que é meio ambiente. O primeiro delas foi o cambuci. Quando eu consegui fazer a correlação entre o bairro Cambuci em São Paulo, a fruta Cambuci em São Paulo e um sabor, a minha concepção ficou um pouco mais completa, de entender a importância desse fruto e por que ele não está sendo tão utilizado quanto deveria, né? Então, eu acho que eu já fui em 2 ou 3 unidades de conservação em São Paulo e a gente acabou fazendo a refeição por lá e a sobremesa foi baseada no cambuci. Então, sempre uma experiência muito completa, assim, o cambuci traz uma memória muito boa para mim de Mata Atlântica, mata, frescor, assim, é uma sensação muito boa. E eu também fiz o meu TCC com plantas alimentícias não convencionais com base no Instituto Plantarum, que é em Nova Odessa, no interior de São Paulo, que eles têm um restaurante lá que o foco deles é trabalhar com plantas alimentícias não convencionais. E conversando com o chefe, ele me contou quanto que ele ficava surpreso com o fato com a quantidade de comida que a gente joga fora, porque a gente não reconhece como comida, né? Que no caso das plantas alimentícias não convencionais. Então, ele usa o genipapo, por exemplo, muito para fazer sobremesa, para fazer pão, para fazer drink, para fazer muita coisa. E ele passava na rua, encontrava uma árvore de genipapo carregado e fazia feira na árvore, assim, no meio da rua, e as pessoas passando, não reconhecendo aquilo como comida, aquilo cai no solo, muitas vezes impermeabilizado, vai parar só Deus sabe onde, e a gente está jogando comida, toneladas e toneladas de comida numa cidade, apenas a cidade, fora. Então, foi uma concepção muito grande uma luz muito grande que eu recebi, assim, de que falar disso é falar de árvores que a gente tem no nosso quintal e que a gente não reconhece o potencial, e que aí entra a bioeconomia, né? Que a gente pode olhar, talvez, ali, bem no pequenininho, olhar para o bairro, olhar para o quintal e entender como que a gente pode aproveitar disso. Além a conexão, né, que o Luiz Fernando começou mencionando, a alimentação grande, você deu um exemplo maravilhoso, poético agora. As prefeituras deviam trabalhar nisso também, né? As prefeituras do Estado de potencializar a divulgação dessas possibilidades de alimentação, não é só pelo aspecto nutricional, mas porque dá um sentimento de envolvimento, né? Depois, essa experiência que você contou de Cambuci. E, Sérgio, daí uma política pública muito potente é a alimentação escolar, que pode juntar tudo isso. A natureza, a saúde. Nossa, isso aí tem a agricultura familiar, a economia local, a alimentação escolar, que agora está bem fragilizada, né? As crianças não estão nem comendo, a fome está voltando até por causa disso, mas é uma política que o Conselho da Cidade cuida, que as famílias, uma grande dica para vocês aí. Maravilhoso. A nossa coordenadora, Renata, tem um esforço grande de renaturalização das escolas.
É difícil dar educação ambiental se você não tem lá sua horta comunitária, uma árvore, uma vegetação ou uma área próxima da escola. Essa ideia que você deu agora, poxa, como mudaria as possibilidades de envolver as crianças se na alimentação, nem que não fosse todo dia, mas de vez em quando, e aí você trazia também, você dava merenda, mas trazia um papo. Isso seria uma coisa espetacular, grande ideia, Luiz. Legal. Bom, acho que nos aproximamos do final. Um agradecimento enorme ao Luiz Fernando pela disponibilidade de tempo aqui conosco e, igualmente, ao Diogo, que abrilhantou aqui esse clima na Real sobre Mata Atlântica. Eu pediria que vocês fizessem suas últimas palavras para os que nos acompanham e nos acompanham. Sérgio, obrigado pela oportunidade de conhecer o Diogo. O trabalho do Engaja Mundo é incrível, o clima na Real muito bacana. Eu e a SOS Mata Atlântica estamos aqui à disposição, é uma semana muito especial para a gente, né? E poder levar a Mata Atlântica para mais gente, a gente está sempre aqui. Conte conosco. Um grande abraço, parabéns, Diogo. Valeu. Eu Obrigado, gostaria de Luiz. agradecer muito também esse presentão. Né? Hoje em dia, a conversa é um grande presente, né? Então, a gente está reconhecendo a conversa como um grande presente, né? Que a gente estava conversando aqui um pouco antes. Então, acho que é muito isso. E muito feliz também em falar de Mata Atlântica. Então, como eu comentei, eu sou nativo da Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica é o meu bioma, não que eu sou nativo, né? Mas a Mata Atlântica é o meu bioma. E eu gosto muito dessa data também. Eu participei, assim que eu formei técnico em gestão ambiental na cidade de São Paulo, eu fui em Ibirapuera participar do Viva Mata. E aí a minha cabeça expandiu, porque eu já estava com outro olhar, entendendo tanto possibilidade de aplicação profissional, quanto de projetos muito legais que estão acontecendo, que eu conheci coisas que estavam acontecendo no litoral norte do estado, São Paulo, quanto coisas que estavam acontecendo em outros países, tecnologias que eu não conhecia, meu olho brilhou. Então, essa semana para mim é sempre muito especial também. A Mata Atlântica para mim é sempre um bom exemplo, um bom motivador. E agradecer bastante aqui esse tempinho que a gente passou junto. Sérgio, muito obrigado também pelo convite e pelo trabalho fantástico que acontece aqui no Clima na Real sempre. Super obrigado a vocês. Eu, ouvindo vocês, me veio uma ideia que nunca vocês passaram transmitindo, nunca tinha pensado nisso, de uma espécie de singularidade da nossa Mata Atlântica, da nossa Floresta Atlântica. Ela expressa essas conexões todas que vocês desenvolveram de uma forma maravilhosa. É floresta, é oceano Atlântico, é manguezais e restinga ali fazendo essa interface, e é uma área urbana muito populosa também, a área mais populosa do Brasil. Então, estamos todos juntos. A Mata Atlântica representa, e a presença do Luiz Fernando, com certeza, com o apoio do Diogo, o agradecimento dos brasileiros à SOS Mata Atlântica. Muito obrigado.